Olá, sejam bem-vindos. Neste vídeo nós vamos falar de uma doença que já é uma preocupação a nível global, tendo sido decretada como emergência de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde por 2 vezes. A primeira vez que foi em 2022 e a segunda em 2024. Então continua neste vídeo para que possa perceber como é que funciona esta doença para que melhor possa se prevenir. O que é Mpox? Mpox é basicamente uma infecção viral causada pelo vírus Monkeypox. Esta infecção era anteriormente chamada por varíola dos macacos devido à sua origem, como o próprio nome diz, Monkeypox, daí a origem do nome Mpox, o M que provém de monkey, e pox que provém a partir da família a qual pertence este vírus, que é a família Orthopoxvirus. Mais adiante vamos falar da origem deste vírus. Onde é que origina este vírus da varíola dos macacos ou do Mpox? Primeiramente, foi identificada em macacos em 1958, onde os macacos eram verificados com o principal sintoma de erupção cutânea, tendo sido o primeiro caso humano identificado em 1970 na República Democrática do Congo. Como é que é feita a transmissão deste vírus? Este vírus pode ser transmitido por via direta, através do contato com fluidos corporais, que são fluidos produzidos pelo próprio organismo, como é o caso da saliva, sangue, suor, incluindo o próprio sêmen. Partículas respiratórias, que são gotículas que podem sair através da boca, quando as pessoas falam, ou através da tosse, ou em superfícies mucosas internas, como a boca e a garganta. Este contato direto pode ser feito através do contato com uma pessoa contaminada ou com um animal contaminado. Uma outra forma de transmissão deste vírus é a via indireta, que é através do contato com superfícies ou objetos contaminados, conforme mostra a imagem. Qual é o período de incubação deste vírus? E o que seria isto de período de incubação? O período de incubação é o tempo que o vírus leva a se desenvolver após o contato com uma pessoa ou um animal contaminado, após o contato com o agente contaminante. Então, o período de incubação deste vírus varia entre 1 a 21 dias. Significa que os sintomas aparecem neste intervalo de dias, dependendo do organismo. Quais são os principais sintomas do Mpox vírus? Um dos principais sintomas são as febres, erupção cutânea, que pode ir se desenvolvendo ao longo do tempo, que veremos mais adiante, gânglios linfáticos inchados. Os gânglios linfáticos são pequenas estruturas que são encontradas no nosso sistema de defesa, que são responsáveis por combater infecções, sejam elas bacterianas ou virais. Então, quando uma infecção entra no nosso organismo, como é o caso do vírus do Mpox, esses gânglios podem mostrar-se inchados como uma forma de resposta ao combate a estas infecções. Outro sintoma são as dores musculares e as dores de cabeça. Evolução da doença. Nesta parte, neste conteúdo, veremos como é que o vírus de Mpox evolui ao longo do tempo, pois a evolução é contínua. Os sintomas não aparecem todos ao mesmo tempo. É uma doença em que a cada dia, a cada período vão aparecendo diferentes tipos de sinais ou de sintomas. Então, temos a primeira fase, que é a fase febril, que geralmente tem a duração de 1 a 3 dias. Como é que é caracterizada esta fase febril? Através do surgimento de febres, como o próprio nome diz, dores de cabeça intensas, gânglios linfáticos inchados, como referidos anteriormente, dores nas costas, dores musculares e fadiga severa, ou seja, um cansaço excessivo. A segunda fase da evolução da doença do Mpox é a fase da erupção cutânea. O que seria a erupção cutânea? Significa uma degradação da pele, o surgimento de algumas alterações, de alguns problemas de pele.
que evoluem também ao longo do tempo e geralmente tem a duração de 2 a 4 semanas. Como é que é a evolução desta erupção cutânea? Começa por máculas. As máculas são manchas lisas, planas, que são um dos primeiros sinais da erupção cutânea, no caso do Mpox, que evoluem a pápulas. Estas pápulas são lesões mais intensas, firmes e mais doloridas, em que o indivíduo infectado sente muita dor. Após as pápulas, segue-se a fase da formação de vesículas. As vesículas são lesões que são caracterizadas como bolhas, pois contêm um líquido incolor. Seguidamente, as vesículas evoluem para a fase de pústulas. Nesta fase de pústulas, as lesões já apresentam pus dentro da pele. Então, as pústulas são principalmente caracterizadas pela presença de pus nas lesões, que finalmente evoluem a crostas ou cascas. Estas crostas são caracterizadas pelo ressecamento. As lesões são mostradas em forma de cascas, em que estão secas, são lesões secas, como se a pele estivesse a descascar-se ou a cicatrizar. Temos aqui uma imagem ilustrativa que mostra esta evolução da erupção cutânea a partir das máculas, como podemos ver que são as manchas lisas, até as crostas, como a própria imagem mostra, que dá para ver que esta pele está em ressecamento. São lesões secas, em que temos lá o sangue seco. Temos uma outra imagem que mostra o indivíduo com Mpox vírus. A partir desta imagem podemos identificar, e com base no conhecimento dado anteriormente, esta fase é a fase de pústulas, pois podemos ver que há presença de pus nas lesões deste indivíduo. Quais são as possíveis complicações associadas ao Mpox vírus? As principais possíveis complicações são as infecções bacterianas secundárias. Por que infecções bacterianas secundárias? Considerando que uma das principais características do Mpox vírus, a erupção cutânea ou surgimento de feridas, lesões na pele, são muito suscetíveis em que as bactérias povoem essa área, causando infecções secundárias e causar posteriormente um agravamento desta doença. Então, é muito fundamental que seja mantida uma higiene em volta das lesões, de modo a evitar estas infecções bacterianas secundárias. Existe uma possibilidade de desenvolver casos severos da doença? A resposta seria sim. Existem certas pessoas de risco de desenvolver casos severos da doença de Mpox, que geralmente são as pessoas com sistema imunológico fraco. Quais seriam essas pessoas? Seriam as crianças, uma vez as crianças têm o seu sistema imunológico em desenvolvimento, então são suscetíveis de desenvolver casos severos do Mpox. Temos também as mulheres grávidas, uma vez que o poxvírus pode penetrar a placenta, afetar o feto, causando abortos espontâneos e causar uma série de complicações na mulher grávida. E pessoas com sistema imunológico fraco, como referido, como é o caso das pessoas portadoras de HIV/SIDA ou com leucemia. Então significa que este grupo de pessoas tem que ser tomado um cuidado extremo nos casos de prevenção de Mpox ou em casos de identificação da doença, devem recorrer imediatamente ao atendimento médico, de modo a ter recomendações adequadas para evitar estas possíveis complicações. Prevenção. A parte da prevenção é sempre fundamental. É melhor prevenir do que remediar, como diz o ditado comum. Então, é importante que conheçamos quais são as medidas de prevenção desta doença de Mpox para que possamos nos proteger e proteger as nossas famílias. Uma das medidas de prevenção de Mpox é evitar o contato com pessoas ou animais infectados, uma vez já vimos que esta doença é transmitida através do contato com fluidos corporais de pessoas ou animais contaminados, assim como superfícies contaminadas. Então, evitando o contato com a fonte de contaminação, nós estaremos nos prevenindo deste mal. Temos a higienização adequada ou boas práticas de higiene. Esta é a semelhança da Covid-19, em que nós lavávamos as mãos com frequência, desinfetávamos as mãos. Então, aqui
esta medida deve prevalecer. Para além de prevenir contra a Mpox, pode também prevenir contra outras doenças de origem bacteriana, outras doenças de origem viral e também evitar, para caso das pessoas que já têm o Mpox, evitar com que estas lesões se agravem ou desenvolvem as infecções bacterianas secundárias. Temos também as práticas sexuais seguras. Por que é referido aqui às práticas sexuais seguras? Pois os fluidos corporais referidos envolvem também o sêmen. Suponhamos que alguém acabou de contrair o Mpox e ainda não chegou à fase da erupção cutânea, então a pessoa não prestou tanta atenção que contraiu o Mpox nos primeiros sintomas, mas o vírus já está dentro do organismo. Se praticar uma relação sexual insegura e haver este contato de sêmen com o parceiro, existe um risco de transmissão do vírus de Mpox. Então é sempre importante que haja esta prática sexual segura. Caso confirmado que a pessoa contém o vírus de Mpox, é recomendável que não haja prática sexual até que a pessoa esteja totalmente recuperada. Então é muito importante nesse caso para os parceiros que haja uma conversa aberta sobre este tema para evitar estas situações. Outra medida de prevenção é o uso de máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção individual ao cuidar dos doentes do Mpox, porque há casos em que o doente não consegue cuidar de si próprio, mas precisa de alguém para apoiá-lo a cuidar de si mesmo, a cuidar das lesões, a lavar a roupa. É sempre necessário que a pessoa responsável em cuidar dos doentes use o equipamento de proteção adequado para evitar a disseminação da doença e para proteger a si mesmo. Qual é o tratamento para a doença de Mpox? Será que existe um tratamento já desenvolvido, um tratamento firme específico para esta doença do Mpox? Atualmente, o foco do tratamento do vírus do Mpox está nos sintomas associados, que já foram mencionados anteriormente, como o caso das febres, as dores musculares, o tratamento das próprias feridas, para garantir o bem-estar do paciente e evitar possíveis complicações, pois o potencial tratamento e antibióticos específicos da doença estão ainda em desenvolvimento, ainda em teste, ainda em pesquisa. Então, o que fazer em casos de contrair Mpox? Primeiro, assim que suspeitar de ter contraído Mpox, deve procurar atendimento médico imediatamente, de modo a ter orientações médicas de como proceder e evitar com que a doença evolua e evitar com que haja mais complicações médicas. Segundo, é importante proteger as pessoas em volta, proteger as pessoas que amamos, proteger os outros, que é através do isolamento e prevenção da transmissão. A pessoa deve isolar-se assim que se confirmar que contém o vírus do Mpox. Como é que deve ser feito este isolamento? Ou até quando o isolamento tem que ser feito? O isolamento deve ser feito até que todas as lesões tenham cicatrizado e curado completamente, que todas as crostas tenham desaparecido completamente e tenha surgido uma nova pele, pois que mesmo depois da ressecagem da crosta, ainda há a possibilidade de contágio. Então tem que se garantir que a pessoa está completamente curada, já há surgimento de uma nova pele em todas as lesões. Usar máscara e cobrir lesões com curativos limpos ou roupas limpas. Esta medida é muito fundamental de modo a evitar que haja contaminação bacteriana nas lesões, então é sempre importante que os curativos e as roupas estejam sempre limpas. E estes curativos devem ser um bocadinho mais confortáveis, significa que não devem ser tão apertados, de modo a evitar uma pressão nas lesões e, por consequência, uma demora de cicatrização. Evitar contato físico com os outros, que já foi repetido várias vezes neste vídeo, pois uma das principais formas de transmissão da doença é por contato. Então, se a pessoa contém Mpox e tem um contato físico com uma pessoa que não tem Mpox, há essa troca de fluidos, então tem o risco de contaminar a outra pessoa. Uma outra medida é não compartilhar roupas de cama, toalhas, utensílios ou objetos pessoais, uma vez estes objetos podem estar contaminados. Em casos extremos, em que tem-se certos utensílios que não é possível usar só, então deve desinfetar devidamente antes de partilhar com os outros.
Caso o isolamento esteja sendo em casa, o que deve ser feito? Porque há casos em que o isolamento é feito numa unidade sanitária, em que temos lá o pessoal de saúde a cuidar dos doentes. E agora, se o isolamento está sendo feito em casa, o que temos que fazer? Como proceder nestes casos? Primeiro, o mais ideal é isolar-se em um quarto separado e com uma boa ventilação, para favorecer com que as lesões possam cicatrizar devidamente. Utilizar uma casa de banho separada, caso seja possível. Existem casos em que podemos ter 2 casas de banho numa casa, então é possível que a pessoa que contém mpox possa usar uma casa de banho separada. Mas para as nossas realidades moçambicanas pode ser difícil ter uma casa de banho separada. Então, caso seja uma única casa de banho, todas as superfícies que tocar devem ser devidamente desinfetadas, de modo a evitar que haja contaminação. Limpar e desinfetar frequentemente todas as superfícies e objetos que tocar, como foi referido anteriormente. Lavar a própria roupa, caso ainda consiga. Caso não seja possível lavar a própria roupa, a pessoa responsável por cuidar do doente deve usar o equipamento de proteção individual adequado. O terceiro ponto são os cuidados com os sintomas. Referiu-se anteriormente que o principal tratamento desta doença do mpox, o foco é no tratamento dos sintomas para que o paciente possa sentir-se confortável. Então, como pode-se proceder este cuidado com os sintomas? Primeiro, tem que se limpar as lesões com água e sabão suave de modo a evitar que haja um ataque. O sabão é de origem alcalina, então usando um sabão forte pode de certa forma acabar atacando as lesões ou piorando. Evitar tocar, coçar ou arrancar as crostas, pois ao tocar, coçar ou arrancar, há possibilidade de contaminar outras partes do corpo ou criar feridas, outras possíveis complicações. Então isto deve ser evitado. Tem que se seguir com rigor todas as recomendações dos médicos, incluindo caso a pessoa tenha sido recomendada a tomar certos antibióticos em um certo período de tempo, questões de alimentação, hidratação, tudo deve ser seguido com rigor. Hidratar-se bem e manter alimentação nutritiva. É sempre bom manter-se hidratado e nutrido de modo a fortificar os sistemas de defesa do organismo para que possam combater este vírus, para que possam eliminar. Caso não esteja em condições de cuidar de si próprio, como referido, a pessoa responsável deve usar uma máscara médica bem ajustada, luvas descartáveis e tomar as devidas precauções. Por que esta parte é tão enfatizada? Porque a pessoa responsável em cuidar do doente é também alguém que faz parte da sociedade. Se não tomar as devidas precauções ao cuidar do doente, pode acabar sendo infectada e, por consequência, transmitir o vírus para mais pessoas. O quarto ponto é observar sinais de agravamento. Neste caso, é ainda caso o isolamento esteja sendo feito em casa. Na unidade sanitária, os médicos estão sempre a monitorar os doentes, que já é um bocadinho fácil de observar os sinais de agravamento ou haver alguma intervenção rápida. Agora, caso o isolamento esteja sendo feito em casa, a família ou a pessoa responsável por cuidar do doente deve observar sinais de agravamento para que possa imediatamente levá-lo a um centro médico. E quais são estes sinais? Dificuldade para respirar, confusão mental, sangramento ou febre persistente, infecção nas lesões, desidratação, dor intensa. Caso isto tudo aconteça, é fundamental que se procure atendimento médico urgente. Então, chegados a este momento, é sempre importante que previna-se, partilhe o vídeo para mais pessoas e salve vidas, pois este vídeo é de utilidade pública e é fundamental que todos saibam como proceder no caso do poxvírus, que já é uma preocupação global a nível do mundo. Então, quanto mais partilhar para os seus amigos, seus familiares, estará, de certa forma, ajudando a estas pessoas para que possam prevenir-se. Partilhe o vídeo para a próxima pessoa que você acha que precisa deste conteúdo. E até mais!